psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Nos diz a lição de hoje: quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Encontramos no Evangelho de Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço para o processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de luta semelhante que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo-lhe trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar aos semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos nós, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Que assim seja. Prosseguindo com o nosso Evangelho, vamos para a nossa oração inicial. Agradecendo a Deus, a espiritualidade bondosa por esse momento. Agradecidos que somos por tudo que recebemos nesse dia de hoje. Fizemos a oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o pão da alma e o pão do corpo. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa análise do Evangelho, o capítulo 8. Capítulo 8, que diz assim. Neste item do capítulo 8, ele fala sobre a impureza,
A pureza e as mãos não lavadas. Então, pureza e mãos não lavadas, já a gente começa, é algo muito difícil. E os discípulos, naquela época, no item 9, eles foram para fazer a refeição e Jesus não falou para eles lavar as mãos. E os fariseus, então, questionaram Jesus. Porque naquela época, para eles, era muito importante que as mãos estivessem lavadas. E Jesus, então, questiona e diz assim: por que vocês cuidam tanto dessa parte de lavar as mãos, quando muitas vezes os mandamentos que Deus deixou, honrar pai e mãe, não são ao pé da letra? Ele diria assim, mais ou menos, né? E daí ele começou a falar que o que seria aí o mais importante para Jesus naquele momento seria a higiene da alma. E não necessariamente nós lavarmos o corpo, mas lavarmos também a nossa alma, o nosso coração. A verdadeira pureza de mãos lavadas para Jesus seria lavarmos o nosso coração, a nossa alma. De que forma que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai manter a nossa alma limpa? Observando, principalmente, as nossas atitudes. Será que nós estamos com o coração tão limpo para questionar alguém? Será que alguém que lava bem a mão, passa álcool em gel, faz tudo certinho, mas dentro, a mão interna está muito suja? Nós não estamos conseguindo visualizar essa sujeira interna. Mas Jesus vê, Deus também vê. E Jesus falava da verdadeira pureza que nós temos que ter. E essa verdadeira pureza vem de dentro, daqui, dos nossos sentimentos. E ele ainda diz mais: o que vem de fora não contamina, mas o que sai contamina. Então a gente tem que estar vigilante nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para que a gente perceba, para que a gente entenda que essa mensagem que o Mestre nos deu não é que a gente tenha que andar com as mãos sujas ou comer com as mãos sujas, mas que a gente esteja atento nos nossos sentimentos, nas observâncias do que a gente pensa, do que a gente faz. Jesus pensava muito e dava exemplo na prática. Não adianta eu ser todo limpinho, a aparência limpinha e por dentro a minha essência está suja. Não adianta. Como é que eu vou identificar alguém? Pela mão? É isso? Nós vamos identificar a pessoa que está lá na roça trabalhando pelas mãos? Ah, aquela pessoa não está com a mão limpa o suficiente, mas é um trabalhador. Por dentro, aquela mão deve estar muito limpa. A mão espiritual deve estar muito limpa. E Jesus falava isso. Ele questionava isso. E lá no final deste capítulo, Jesus fala assim: a verdadeira religião qual é? Essa de dogma? Essa de leis que o homem cria? Não. A verdadeira religião é aquela que te atinge no coração. A verdadeira religião é aquela que faz com que a gente seja puro sempre
independente se a nossa mão está sempre limpa ou não. Jesus mostrou exemplos assim para a gente perceber que a alma nossa ela tem que estar purificada sempre, pura. E para nós mantermos o nosso espírito puro, é necessário que a gente se lave, mas todo. E a limpeza que a gente vai fazer das nossas mãos é por meio da humildade, é por meio da caridade. Tudo isso a gente vai limpando. Não é álcool em gel. É necessário? Sim. Protege o físico. Mas aqui o coração não fica protegido. Quantas vezes a gente não abraça, não aperta a mão da pessoa, porque a gente tem medo de pegar alguma doença? Ainda veio essa Covid para nos alertar mais ainda, mas Jesus, ele sempre estende os braços para nós. Ele sempre nos dá a mão. E ele diz assim: a verdadeira pureza de mãos não lavadas não é assim. A verdadeira pureza, ele fala da higiene do espírito, da higiene do coração. Então, meus irmãos, nesse momento, eu convido a cada um a fazer a nossa irradiação, que a nossa irradiação vá a todas as pessoas nesta noite e que a gente consiga, cada um, fazer a sua irradiação e mandar para o Centro Espírita Allan Kardec. Vamos lembrar também dos nossos irmãozinhos suicidas neste momento da nossa irradiação. Fiquem em paz. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos fazer e também vamos pedir. No começo nós fizemos o nosso agradecimento por nós. Agora vamos pedir que Deus, na sua infinita bondade, nos ilumine sempre, nos mostre sempre o caminho do bem, nos proporcionando sempre uma caminhada limpa. E que Jesus, na sua infinita bondade, visite os hospitais, que nesses dias frios tem tanta doença, tantos doentes, tantos familiares de doentes desesperados, que acalente o coração de todos. Também pedimos a Jesus, a espiritualidade bondosa, que acalente todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, e que Deus, na sua infinita bondade, nos receba com muito carinho. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. Muito obrigada, Senhor, por esse dia de hoje, e Te oferecemos também a nossa noite. Agradecidos que somos por tudo que temos, fizemos a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma boa noite a todos, que tenham uma semana de paz, de harmonia, e que tenham uma semana maravilhosa, e que nosso encontro no próximo sábado, aqui na Casa Espírita, às 7h da noite, e depois domingo, o Evangelho Hídrico. Uma boa noite a todos e fiquem em paz.